Io voglio dirvi, fratelli, che quello che parlerò oggi, Eu quero dizer, irmãos, que aquilo que eu direi hoje, io ritengo eu retenho che sia una risposta di Dio per noi. que seja uma resposta de Deus para todos nós. E riguarda E diz a respeito il perché Dio non risponde a alcune preghiere. por que Deus não responde a algumas orações. Chissà, qualcuno proprio adesso, no, ha detto: Signore, ma perché tu non rispondi alla mia preghiera? Quem sabe alguém agora esteja dizendo: Senhor, por que o Senhor não responde às minhas orações? E posso davanti a Dio dirvi E posso diante de Deus dizer a todos che il messaggio che parlerò oggi per voi que a mensagem que eu levarei hoje para vocês è un pane fresco. é um pão fresco. Non è un pane pieno di muffa Não é um pão mofado che noi lo mettiamo nel microonde per riscaldarlo. que nós colocamos no micro-ondas para rescaldar. No, ho finito di scrivere Eu acabei de escrever alcune righe algumas linhas mentre i fratelli stavano lodando il Signore. enquanto os irmãos estavam aqui louvando ao Senhor. Allora è un pane caldo. Então é um pão quente. Ok, gloria a Dio. Inizio dicendo che, facendo una domanda: cos'è la preghiera? Inicio dizendo, fazer uma pergunta: o que é a oração? Facciamo una cosa diversa, potete anche rispondere, Vamos fazer alguma coisa diferente hoje. Vocês podem responder. ma però una alla volta. Um por vez. Orar a Deus de contínuo. O que è la preghiera? Orar di continuo. O que é uma oração? Orar continuamente. Oração é uma chave que abre a janela do céu. A oração é uma chave que abre a porta do céu. Dobbiamo comprendere che è ispirata, tra poco si sposa, no? Ela está inspirada porque daqui a pouquinho ela vai casar. Qualcun altro vuole dire qualcosa? Cos'è la preghiera? Sì. Un ultimo? Comunicazione, dialogo. A comunicação, um diálogo com Deus. Diciamo che tra queste Digamos que entre essas, il dizionario italiano o dicionário italiano si abbina giustamente a queste ultime due dichiarazioni. combina com essas últimas duas declarações. E pregare è giustamente parlare con Dio, Orar é realmente falar com Deus, chiedere a Dio. pedir a Deus. E questa chiave E esta chave è qualcosa che Dio nella sua parola sprona ai suoi figli di usare. é alguma coisa que Deus dá aos seus filhos para usar. Sprona è incentiva. Incentiva. Sì. Ci sarebbero, fratelli e sorelle, tanti versi Há, irmãos, tantos versos il quale dimostra questa verità che Dio stesso demonstram essa verdade que Deus mesmo incentiva i suoi figli a pregare. incentiva os seus filhos a pregar, a orarem. Potevamo dire Salmo 50, versetto 15, Poderíamos dizer do Salmo 50, versículo 15, quando lui stesso dice: invocami quando ele mesmo diz: invoca-me nel giorno dell'avversità, no dia da adversidade, io ti risponderò e eu te responderei, e tu mi glorificherai. e você me glorificará. Lui sta dicendo: invocami. Ele está dizendo: invoca-me. Geremia 33:3, Jeremias 33:3. che cosa lui dice? O que lhes diz? In Geremia 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Sì, in italiano, bravissima sorella. Bravíssimo. In italiano, cosa dice nell'italiano, anche per il rispetto ai nostri fratelli che sono qui italiani? Grida a me, chiedi a me e io ti risponderò. In Seconde Croniche, capitolo 7, versetto 14, E em 2 Crônicas, versículo 7, capítulo 7, versículo 14, lui dice: se il mio popolo, ele diz: se o meu povo,
che si chiama per il mio nome, que se chama pelo meu nome, si umilia se humilhar e si converte e se converter e prega, e orar, io ascolterò. eu os escutarei. Allora Dio, e tanti altri versi, E há tantos outros versículos il quale Dio sprona l'essere umano a pregare no qual Deus desafia, incentiva os seus filhos a orarem. e fa anche promesse. E ainda promete. Il Signore Gesù, che è Dio, E o Senhor Jesus, que é Deus também, ha detto: chiedete disse: peça-me e vi sarà dato, e lhe serás dado. bussate Bata e aprirsi a, e abrir-se-vos-á. non è così in italiano, Se abrirá. e si aprirà, grazie. E se abrirá. E tanti altri versi ci sono nella parola, E há tantos outros versículos na palavra, come quello di Giacomo, capitolo 5, versetto 14, como aquele de Giacomo, versículo Tiago, Tiago, capitolo 5, versetto 14, capítulo 5, versículo 14, che dice che la preghiera del giusto que diz que a oração do justo può tante cose. pode tantas coisas. E allora, se Dio sprona E agora, se Deus incentiva a pregare, a orar, se Dio stesso fa promesse, se o Deus mesmo promete, perché io, por que eu, e ognuno mette il suo nome, e cada um pode colocar o seu nome aí, prego e non ho risposte? oro e não tenho respostas? Magari può darsi che sto pregando nella posizione sbagliata. Talvez pode ser que esteja orando na posição errada. Non avete mai fatto la domanda quale sarebbe la posizione adatta per pregare? Será que vocês já não se perguntaram qual seria a melhor posição para orar? Qual è la posizione adatta per pregare? Qual é a posição mais adequada para orar? Ah? Ajoelhar-se? Ma secondo voi, Mas segundo Giona vocês, come era nel ventre del pesce? como Jonas estava na barriga do peixe? Non credo che... Não acredito que ele estava de Io joelhos. non credo che Giona era in ginocchio lì nel grembo del pesce. Não acredito que Jonas estava ajoelhado no Guarda, ventre do frate, peixe. era in una situazione disperata Giona, Ele estava numa situação desesperada. in mezzo ai succhi gastrici, No meio do suco gástrico da baleia, in mezzo a alimenti che erano già in decomposizione. no meio daquela comida que já estava em decomposição no ventre daquele peixe. E comunque lui ha gridato Contudo, ele gritou, clamou. e la Bibbia dice che Dio ha ascoltato la sua preghiera. E a Bíblia diz que ainda assim Deus escutou a sua oração. E la Bibbia dice che noi dobbiamo benedire, no? E a Bíblia diz que nós devemos bem dizer, Ma la preghiera di Giona mas a oração de Jonas ha causato malessere nel pesce. causou um mal-estar naquele peixe. Tanto è che il pesce poi lo ha buttato fuori. Tanto é que o peixe o vomitou para fora. Allora Giona noi non sappiamo come lui era la sua posizione in questa preghiera. Então nós não temos como dizer qual era a posição em que Jonas estava na sua oração. Io trovo in Genesi 17 E eu encontro em Gênesis 17 che Abramo ha pregato al Signore que Abraão orou ao Senhor con la faccia per terra. com a face encostada na terra. Però trovo in Seconda Re, capitolo 20, Porém ainda encontro em Secondo Re, Segundo Reis, capítulo 20, che il re Ezechia que o rei Ezequias ha pregato sdraiato sul letto. orou deitado na sua cama. E trovo anche in Luca 22 E encontro ainda em Lucas 22 che Gesù ha pregato di ginocchio. que Jesus orou ajoelhado. Ho dato 4 posizioni, quale sarebbe la adatta? Então eu dei 4 posições aqui. Qual seria a mais adequada? Tu puoi stare in ginocchio con il fisico, Você pode estar ajoelhado com o seu físico, ma con un cuore lontanissimo da Dio. mas com o coração completamente distante de Deus. E quello non porterà E benedizione. aquilo não trará nenhuma bênção. Allora, diciamo che io particolarmente ritengo, Então, digamos que eu particularmente penso, quando posso, quando posso, prego di ginocchio, oro ajoelhado. ma non voglio fare di questo una dottrina, Mas eu farei disso uma doutrina. perché abbiamo già visto che altre persone
Porque já vimos que outras pessoas hanno pregato in posizioni diverse oraram em posições diferentes e il Signore ha risposto. e o Senhor respondeu a todas elas. Ok? E allora abbiamo capito che pregare è qualcosa che Dio chiede, sprona, fa promesse. Então já vimos que oração é uma coisa que Deus nos incentiva a fazer. E abbiamo visto che la posizione più che altra è quella posizione interiore che fa la differenza. Vimos também que a posição que faz diferença é aquela do interior do nosso coração. E allora come pregare? Então, como pregar? Como orar? Può darsi che Dio non risponde perché questo è il soggetto della preghiera. E perché Dio non risponde? No? Pode ser que Deus não responda, Perché può darsi che io sto pregando di modo sbagliato? porque pode ser que esteja orando de forma errada. Sì o no? Sim Può ou darsi não? che io sto pregando di modo sbagliato. Pode ser que eu esteja orando de forma errada. Ora, come devo comportarmi o come devo pregare? Então, como deve ser o nosso comportamento na oração? Allora, il Signore ci ha insegnato bene O Senhor nos ensinou bem che la nostra preghiera que a nossa oração deve essere fatta al Padre deve ser feita ao Pai, nel nome di Gesù. em nome de Jesus. Il Signore ha detto in Matteo capitolo 21, versetto 22, O Senhor disse em Mateus capítulo 21, versículo 22, e qualunque cosa che chiediate nel mio nome, qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome, crendo, crendo, lo otterrete. vocês a receberão. Allora il modo di pregare Então, a forma de orar è rivolgersi a Dio envolve a Deus nel nome di Gesù. em nome de Jesus. Pastore, io sto facendo tutto questo. Pastor, eu faço tudo isso. Io prego nel nome di Gesù. Eu oro em nome de Jesus. Non ho mai pregato a Maria. Jamais orei a Maria. Non ho mai chiesto niente a San Pietro. Jamais pedi qualquer coisa a São Pedro. Credo che Francesco d'Assisi Creio que Francisco de è Assis stato un bravo uomo, foi um homem bom, ma non ho mai pregato a Dio chiedendo lui, mas jamais preguei a ele pedindo alguma coisa a Deus. anche perché sono consapevole Porque eu tenho consciência di quello che ha scritto Paolo a Timoteo, daquilo que Paulo escreveu a Timóteo, capitolo 2, capítulo 2, che tra Dio e gli uomini que entre Deus e o homem c'è soltanto un mediatore, há apenas um mediador, Cristo Gesù, Cristo Jesus, l'uomo. o homem. Una volta nell'azienda, Uma vez em uma loja, no, dove lavoro io, uma vez na empresa onde o pastor trabalha, alcune persone algumas pessoas che sanno che noi siamo cristiani que sabem que eu sou cristão mi hanno chiesto: ma voi come pregate? perguntaram a mim: como você ora? Voi che pregate e crediate nei santi? Você ora e crê nos santos? Ho detto: io so che alcuni di loro sono stati brave persone, Eu soube que alguns foram ótimas pessoas, ma io non, invece di andare dai segretari, mas ao invés de eu ir ao secretário, vado diretto al datore, eu vou direto ao chefe, come la Bibbia dice, no? como a Bíblia nos diz. Noi dobbiamo andare a Dio tramite Gesù. Nós devemos ir a Deus através de Jesus. E allora, fin qui ci siamo. Então, chegados aqui, Sto facendo tutto. estou fazendo tudo. Oh, merito un 10 e lode, Mereço um 10, ma le preghiere non trovano risposta. mas as minhas orações não acham resposta. E allora voglio condividere con voi E agora eu quero dividir com vocês 5 cose 5 coisas che secondo me, que, segundo eu, però io dico secondo me, ma basato sulla parola, digo segundo eu, mas baseado na palavra de Deus, può impedire pode impedir la risposta della preghiera. a resposta das nossas orações. Voglio spiegare bene questo impedire, no? Quero explicar bem esse impedir, Perché niente può impedire il muovere di Dio. porque nada pode impedir o movimento de Deus. Dio è sovrano, Deus é soberano, Dio è onnipotente, Deus é onipotente, può qualunque cosa. pode qualquer coisa. E allora questo impedire non è riguardo a Dio, Então esse impedir não diz respeito a Deus, ma nell'atteggiamento, nel modo di fare, mas no entendimento da forma de nós fazermos che isso, può creare que pode criar un muro di separazione per ricevere la benedizione di Dio. um muro que nos separa para receber as bênçãos de Deus. Ok.
Voglio fare questa affermazione. Então eu quero fazer esta afirmação. Dio ascolta tutte le preghiere, sì o no? Deus ouve todas as orações, sim ou não? I fratelli del fondo, state mi ascoltando? Dio ascolta tutte le preghiere? Deus escuta todas as orações? A me mi piace questo. Estou me escutando. Allora, è importante comprendere questo e l'ascoltare e il rispondere. É importante fazer essa diferença. Matteo mi ha detto, papà, compri una macchina. Meu filho me disse, meu pai, compre um carro para mim. Ho ascoltato, Eu escutei, però non posso comprare. porém não posso responder. Ha capito? Dio, essendo onnisciente, Deus, sendo onisciente, onipotente, onipresente, onipotente e onipresente, ascolta tutte le preghiere. escuta todas as nossas orações. Anche perché Até porque il Signore Gesù ha detto o Senhor disse che tutte le parole que todas as palavras che escono dalla nostra bocca que saem da nossa boca, dovremmo dare conto al Signore. daremos conta disso ao Senhor. Allora vuol dire che Dio ascolta qualunque cosa che diciamo. Então, com isso, aprendemos que Deus escuta todas as coisas que falamos. C'è un testo, oggi sono tranquillo, il Signore ha dato il messaggio. Há um texto e eu estou tranquilo hoje porque o Senhor me deu essa Ho il mensagem. messaggio nel cuore, sto Tem tranquillo. uma mensagem no coração, estou tranquilo. Anche se questo messaggio poi alla fine non porterà nessuno a ballare, a saltare, Mesmo que essa mensagem não leve ninguém a saltar de pulos, sarò tranquillo se trasmetterò come l'ho ricevuto. estarei tranquilo se eu conseguir transmitir como eu a recebi. Sul fatto che Dio ascolta ogni cosa che diciamo, Sobre aquilo que falamos, que Deus escuta tudo que falamos, voglio ricordarvi di Numeri capitolo 11, quero recordar de Números, capítulo 11, che Miriam que Miriam ha chiamato il suo fratello Araone chamou o seu irmão Araone e ha detto così: e disse ele assim: quello che Mosè sta facendo non va bene. aquilo que Moisés está fazendo não está certo. E a Bibbia dice che Dio ha ascoltato. E a Bíblia nos diz que a Bíblia ouviu. Deus ouviu. Tante volte noi parliamo così, no? Guarda Douglas, ti dico questo ma non dire a nessuno. Tantas vezes dizemos assim: vou falar isso para você, mas não diga a ninguém. C'è qualcuno che ascolta. Mas sempre tem alguém que escuta. Teniate questo sempre presente. Tenha isso sempre presente, irmãos. Quando noi siamo consapevoli Quando nós temos consciência che Dio è onnipresente, que Deus é onipresente, questo vuol dire che qualunque posto che vado, Dio c'è. e isso eu quero dizer que aonde eu for, Deus estará lá. Se ho questa Se consapevolezza, eu tenho esse conhecimento, essa consciência, allora farò attenzione in andare in determinati luoghi. então agora eu tenho que prestar atenção por onde eu vou. Se io sono consapevole Se eu tenho consciência che Dio ascolta qualunque cosa dico, que Deus escuta qualquer coisa que eu disser, forse è meglio che cominci a parlare un po' meno. talvez é melhor eu falar um pouquinho menos. Perché Dio ascolta tutte le cose Porque Deus escuta tudo que falamos. e ascolta anche quelle cose E Deus ouve também aquelas coisas che stiamo per parlare. que estamos para falar. Non parliamo, Não falamos ainda, ma nel cuore pensiamo. mas o nosso coração já pensou aquilo. Proprio adesso stai lì dicendo, ma questo fratello non esce di questa introduzione. Il Signore ha ascoltato. Hai capito? Ho detto, magari stai lì dicendo Talvez esteja dizendo nel tuo cuore, no seu coração: questo fratello non esce dalla introduzione, esse pastor não saiu da introdução. anche se tu stai dicendo nel cuore, Ainda que você esteja dizendo no seu coração, il Signore ha ascoltato. o Senhor já escutou. Il Salmo 139 E o Salmo 139 dice che prima che la parola nos diz que antes que a palavra si formasse nella mia lingua e bocca, se formasse na nossa língua e na nossa boca, il Signore già sa. o Senhor já sabe. Allora dire che Dio non ascolta le preghiere, Então dizer que Deus não ouve a nossa oração, forse talvez non è corretto. não esteja correto. Il più corretto sarebbe dire O mais correto seria dizer che Dio ascolta tutte le preghiere, que Deus ouve todas as orações, ma rispondere mas responde. è un altro discorso. Mas responder é uma outra conversa.
Ok, stiamo progredindo, Ok, stiamo camminando. estamos caminhando. Allora posso dirvi Então posso dizer a vocês che ci sono 3 tipi di risposta nella Bibbia. que existem 3 tipos de respostas na Bíblia. Primo, A primeira, sì. se. Quando tu chiedi qualcosa Quando você pede alguma coisa e Dio ti risponde. e Deus nos responde. Potevamo passare tutta la notte qui ricordando di fratelli che hanno pregato Poderíamos passar toda a noite aqui recordando de irmãos que oraram e Dio ha risposto. e Deus respondeu. Potevamo parlare della preghiera d'Abramo Poderíamos falar da oração de Abraão, quando ha interceduto per il suo nipote Ló, quando intercedeu pelo seu sobrinho Ló, che era in Sodoma e Gomorra, que estava em Sodoma e Gomorra, affinché Dio lo preservasse para que Deus o preservasse. quando stava per distruggere Sodoma e Gomorra. Quando essas cidades estavam para ser destruídas. Dio ha distrutto Sodoma e E Gomorra, Deus destruiu essas 2 cidades, Sodoma e Gomorra, ma ha liberato Lot mas liberou Ló tramite la intercessione di Abramo. através da oração de Abraão. Allora Dio ha detto sì, Abramo. Então Deus respondeu sim, Abraão. Ma c'è un'altra risposta. Mas a outra resposta, Qual è il contrario di sì? qual é o contrário de sim? E Dio parla no. E Deus fala não. Dio parla no? Sì. Deus fala não. Ma questo è un Dio cattivo allora? Mas isso é um Deus ruim? Quanti qui sono genitori? Quantos aqui são pais? E non ho dubbi che voi amate i vostri figli, Eu no? não tenho dúvida que vocês amam os vossos filhos. Se i vostri figli ancora piccoli Se os seus filhos agora pequenos vi chiedete una pistola, lhes pedissem uma arma, voi gli darete? vocês dariam essa arma para ele? E voi non date proprio perché? Vocês não dariam. Por quê? Perché voi amate. Vocês não dariam porque justamente vocês os amam. E siamo tutti consapevoli E todos temos consciência che dare una pistola que dar uma arma può fare male. pode fazer um mal àquela criança. Allora alcune volte Então, algumas vezes, Dio dice di no Deus nos diz não, perché conoscendo il futuro porque conhecendo o futuro, sa sabe che quello che stiamo chiedendo, que aquilo que estamos pedindo, anche se per noi sembra buono, ainda que para nós nos pareça uma coisa boa, può diventare in qualcosa di terribile. pode se tornar uma coisa terrível. Allora per il tuo bene Então, para o seu bem, Dio dice no. Deus nos diz não. E questo è amore. E isto é amor também. Ci sono 3 persone nella Bibbia Temos 3 pessoas na Bíblia che hanno ricevuto un no da Dio di questa misura. que receberam um enorme não de Deus. E posso dirvi che non è stato Giuda. E posso dizer que não foi Judas. Posso dirvi che non è stato Dema quello che ha abbandonato Paolo. E posso dizer também que não foi Dema aquele que abandonou Paulo. Posso dirvi che non è stato Diotrefes Posso dizer também que não foi Diótrefes, quello che non voleva aprire a porta della chiesa aquele que não queria abrir a porta da igreja finché Giovanni l'apostolo potesse entrare. para que o apóstolo João pudesse entrar. Leggete questo nella terza lettera di Giovanni. Isso está escrito na terceira carta de João. Giovanni ha detto: Diotrefes non ti lascia stare in mezzo a voi. Está escrito que Diófites não me deixe estar no meio de vós. Sì, è l'apostolo Giovanni. O apóstolo Non è stato a João. questi che il Signore ha detto no. E não foi para esse que o Senhor disse não. Il Signore ha detto no a Mosè O Senhor disse não a Moisés. quando Mosè ha detto voglio entrare nel paese. Quando Moisés disse eu quero entrar naquele país. Il Signore ha detto no. E o Senhor disse a ele não. Ma Signore, no Mosè, basta. Mas Moisés insistiu novamente e o Senhor disse não, chega. Il Signore ha detto no all'apostolo Paolo. O Senhor também disse não ao apóstolo Paulo. In 2 Corinzi capitolo 12, Em 2 Coríntios, capítulo 12, Paolo sta pregando per 3 volte, Paulo estava orando já pela terceira vez, chiedendo a Dio pedindo a Deus che togliesse una spina que tirasse um espinho della sua carne. da sua carne. Io vi rassicuro, fratelli, E eu lhes asseguro, irmãos, non era contro la suocera. não era contra a sua sogra. Questa spina che lui aveva nella carne Esse espinho que ele tinha na carne non era la não suocera. era a sogra dele. Perché si fa comprendere che Paolo non era sposato.
Porque entendemos que Paulo não era casado. si fa comprendere. Se faz entender que Paulo não era casado. Perché c'è un punto di interrogazione per quelli che sono un po' più detalhista, Porque há um ponto de interrogação para aqueles mais detalhistas. perché si dice che Paolo faceva parte del Sinedrio Porque diz que Paulo fazia parte do Sinédrio. e per fare parte doveva essere sposato. E para fazer parte desse Sinédrio deveria ser casado. Lascia stare, Deixa estar. non entriamo in questo discorso. Não vamos entrar Quando nesse... arriveremo lì domanderemo a lui Quando ouvirmos pessoalmente, perguntaremos a ele se lui era sposato o no. se ele era casado ou não. Lui ha detto: è meglio che voi siate come me. Ele disse, é melhor que vocês sejam como eu. È facile di dire, va bene, lui era singolo, É fácil dizer, ele era solteiro, ma possiamo dire che lui era vedovo? mas podemos dizer também que ele era viúvo. Allora, per mezzo dei dubbi, Então, no meio dessa dúvida, rimaniamo fedeli al Signore permanecemos fiéis ao Senhor e chiediamo direttamente a Lui. e pensamos diretamente a Ele. Sim. Non credo che quando saremo davanti al Signore Gesù Creio que quando estivermos diante de Jesus, avremo tempo per queste stupidaggi. teremos tempo para tirar essas dúvidas. Il Signore Dio E o Senhor Deus ha detto no a suo figlio Gesù. disse não ao próprio Jesus. In Giovanni capitolo 11, Em João capítulo 11, Gesù ha detto: ti ringrazio, oh Padre, perché sempre mi ascolti. Jesus disse a Deus, agradeço, Pai, porque o Senhor sempre me escuta. E adesso sto dicendo che Dio ha detto no a E Gesù. agora estou dizendo que Deus disse não a Jesus. Quando il Signore era nel Getsemani, Quando Jesus estava no Getsemane, in ginocchio, come ha detto la sorella Romy, ajoelhado, como disse a irmã Romy, 3 volte 3 vezes il Signore ha chiesto: o Senhor pediu, Padre, se è possibile, Pai, se é possível, passa di me questo calice. passe de mim esse cálice. Non mi sembra che abbia passato. Não me parece que esse cálice foi passado. Anzi, vogliamo ringraziare a Dio Devemos agradecer a Deus che Lui ha detto no a suo proprio figlio. que Deus disse não ao seu próprio filho. E Gesù ha dovuto bere, E Jesus deveria beber, teve que beber, teve que beber, tutto il cálice della ira di Dio todo aquele cálice da ira de Deus. al posto mio, No meu lugar, al posto tuo. no seu lugar. Allora Dio, quando vuole, dice sì. Então, quando Deus quer, Ele diz sim. Quando Lui vede che per il proprio bene del suo figlio, che nel futuro, Quando Ele vê no futuro, para o nosso próprio bem, che quella petizione può diventare un problema, que aquele pedido nosso pode se tornar um problema, Lui dice no. Ele nos dirá não. In 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo está chiedendo per togliere la spina, Em 2 Coríntios, capítulo 12, quando Paulo pede para tirar aquele espinho, noi comprendiamo il perché Dio dice no a Paolo. nós entendemos porque Deus disse não a Paulo. Il Signore ha detto così, che quella spina è stata data. O Senhor disse a Paulo que aquele espinho lhe foi dado. Paolo sta dicendo che il Signore ha dato quella spina Paulo está nos dizendo que o Senhor lhe deu aquele espinho affinché lui non diventasse orgoglioso. para que ele não se tornasse orgulhoso. Allora quella è stata una benedizione. Então aquele espinho foi uma bênção. Quella spina faceva sì che Paolo rimanesse umile. Aquele espinho fazia com que Paulo permanecesse humilde. Il Signore ha detto no, E o Senhor disse a ele não, ma ha dato comunque un sostegno a Paolo dicendo: mas contudo lhe deu um sustento lhe dizendo: Paolo, la mia grazia ti basta. Paulo, a minha graça te basta. Il mio potere E o meu poder. si aperfeiçoa nella tua debolezza. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E la terza risposta E a terceira resposta è aspetta. é: espera. Ma fin quando? Mas até quando? Il Salmo 73 dice, no? O Salmo 73 diz: Fin quando, Signore? Até quando, Senhor? Asaf era disperato. Asaf estava desesperado. Asaf guardava intorno. Asaf olhava em volta Ha detto: Signore, ma l'empio prospera? e disse: Senhor, o ímpio prospera. E fin quando io rimarrò in questa E situazione? até quando eu permanecerei nessa situação? Sono domande giuste. São perguntas justas. Noi stiamo pregando e non c'è risposta. Nós estamos orando e não temos respostas. Il Salmo 40 E o Salmo 40 fa comprendere che Davide
nos faz entender que Davi era uno che stava pregando per una determinata benedizione era alguém que estava pregando por uma bênção e Dio l'ha fatto aspettare. e Deus o fez esperar. E quando lui raggiunge quella E benedizione, quando ele alcança aquela bênção, lui dice: ele disse: ho aspettato pazientemente. eu esperei E pacientemente. il Signore ha ascoltato il mio grido. E o Senhor escutou o Allora, sì, no, aspetta. sim, não e espera. C'è un relato, Tem um relato biblico bíblico molto bello in 2 Samuele, capitolo 5. muito belo em 2 Samuel, capítulo 5. Davide è seduto sul trono Davi sentou no seu trono e riceve la notizia e recebe uma notícia che i filistei stavano arrivando per combattere. que os filisteus estavam chegando para a luta. Tutti noi sappiamo, fratelli e sorelle, che Davide era un guerriero. E todos nós sabemos, irmãos, que Davi era um guerreiro. Lui poteva subito prendere la spada in mano Ele podia rapidamente pegar a espada em mãos e chiamare i suoi valorosi e chamar os seus guerreiros e andare subito davanti ai filistei. e rapidamente ir contra os filisteus. E qui impariamo qualcosa di meraviglioso. E aqui aprendemos alguma coisa maravilhosa. Anche se Davide era capace, Ainda que Davi fosse capaz, lui prima è andato a consultare il Signore. antes de tudo ele foi consultar a Deus. Signore, tu andrai con me in questa battaglia? E perguntou: Senhor, andará comigo nessa batalha? E il Signore ha detto sì, puoi uscire che ti darò loro nelle tue mani. E Deus respondeu a ele: sim, pode sair que eu estarei com você nessa luta. E Davi scende con i suoi guerrieri e sangue ovunque. E Davi sai com seus guerreiros E foi stato sangue ovunque. e foi sangue para todo lado. E lui torna vittorioso. E ele volta vitorioso. Quando está arrivando, Quando ele está chegando, questo è in 2 Samuele capitolo 5. em 2 Samuel capítulo 5, Quando está arrivando, quando Davi está chegando, un altro messaggero. chega um outro mensageiro. E Davide, ci sono altri filistei Davi, há outros filisteus che si sono radunati contro di noi. que se reuniram contra nós. Davide ha detto, E Davi disse, poteva dire, scusate, e Davi poderia dizer: abbiamo già il sangue riscaldato, já temos sangue quente nas mãos, andiamo a combattere. vamos voltar ao combate. Davide non ha fatto questo. Não, e Davi não fez isso. La Bibbia dice che ancora una volta lui andò a consultare il A Signore. Bíblia nos diz que ele novamente volta a consultar a Deus. Questa è una lezione tremenda. Essa é uma tremenda lição. Se noi imparassimo questo, Se nós aprendêssemos isso, a consultare il Signore prima delle nostre a decisioni, sempre consultar a Deus antes de tomar nossas decisões, sicuramente certamente eviteremo tanti problemi. evitaríamos tantos problemas. Sì o no? Sim ou não, irmãos? E quando Davide sta consultando il Signore, Quando Davi está consultando a Deus, il Signore dice: no, aspetta, e o Senhor lhe disse: não, espere. vai e si siede Vá, sente-se sotto l'albero. sobre uma árvore. Rimane lì, Permaneça ali. aspetta lì. Espere ali. Quando tu sentirai il rumore Quando você ouvir um barulho delle foglie che si muovono, das folhas que se movem, allora tu scendi in combate então você pode sair e ir ao combate. e io sarò con te. E eu estarei com você. E Davi è seduto lì ad aspettare E Davi sentou ali para esperar, finché ascolta e vede questi rumori delle foglie che si muovono. até que visse e sentisse esse rumor das folhas se movendo. E allora esce per la battaglia E agora sai para a batalha. e Dio dà questa meravigliosa vittoria a lui. Deus lhe dá uma nova, maravilhosa vitória. Allora, sì, no, aspetta. Então temos sim, não e espera. Ok, pastor, ho capito tutto il discorso della preghiera, Ok, pastor, já entendi completamente a sua pregação. ma non so perché Dio non mi risponde. Mas ainda não sei porque Deus não me responde. Allora che abbiamo finito la introduzione, Então que agora que nós acabamos a introdução, spiegheremo ai fratelli explicaremos aos irmãos 5 cose 5 coisas che può impedire que podem impedir la nostra preghiera. a nossa oração. Allora, una delle cose Uma das coisas che impedisce giustamente la risposta di Dio que impedem a resposta de Deus è il fatto che noi preghiamo contro la sua volontà. é o fato de nós orarmos contra a sua vontade. Ci sono delle cose Há coisas che noi chiediamo a Dio que nós pedimos a Deus che non è dalla sua volontà. que não é da vontade de Deus. E allora lui
giustamente non risponde. E agora ele não pode responder. E l'Apostolo Giovanni ha detto E o apóstolo João disse, in 1 Giovanni, em 1 João, capitolo 5, versetto 14, capítulo 5, versículo 14, che se noi chiediamo que se nós pedirmos qualcosa secondo la sua volontà, qualquer coisa segundo a sua vontade, Dio ci ascolta. Deus nos escuta. Questo nella teologia significa verità esplicita. Isto quer dizer, na teologia, a verdade explícita. È quello che il testo sta dicendo. É aquilo que o texto nos diz Se claramente. chiediamo qualcosa secondo la sua volontà, lui ci ascolta. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos escuta. Qual è la verità implicita in questo verso? Qual é a verdade implícita neste verso? È che se io chiedo qualcosa che non è secondo la sua volontà, lui non ci ascolta. Que se eu pedir alguma coisa que não está segundo a sua vontade, ele não nos escuta. E c'è anche un rischio, fratelli e sorelle, E ainda um risco, irmãos e irmãs, che io insisto in determinate cose, que eu insisto em algumas coisas, allora Dio dice così. e aí Deus nos diz assim: Ah, è così, io non voglio, tu vuoi? Allora bom, eu quero. Deus nos diz: bom, eu não quero, e você quer, então eu vou te dar. c'è un esempio di questo, di lottare contro la volontà di Dio, Há um exemplo sobre isso que significa lutar contra a vontade de Deus nella vita del re Ezechia, na vida do rei Ezequias. secondo Re capitolo 20. Segundo Reis, capítulo 20. Il re Ezechia sta ammalato. O rei Ezequias estava doente. E allora il profeta Isaia E agora o profeta Isaías riceve un messaggio dal Signore. recebe uma mensagem de Deus, Vai dal re Ezechia vai diante do rei Ezequias e dice a lui: e diga a ele: sistema la casa arrume a sua casa, perché morirai. porque você vai morrer. E allora lui che era lì ammalato E agora ele que estava ali doente, gira il suo volto verso il muro coloca o seu rosto diante de uma parede e comincia a pregare, e começa a orar. anche a buttare in faccia di Dio Antes de jogar na face de Deus che lui era stato un bravo uomo. que ele tinha sido um bom homem. Ha detto: Signore, ricordati Senhor, ele disse ao Senhor: recorda-me delle cose che ho fatto. das coisas que eu fiz. Come se Dio dimenticasse, fratelli, Como se Deus esquecesse di alcune cose che noi facciamo a de Lui. alguma coisa que fazemos a Ele. Tutto è davanti alla memoria di Dio. Tudo está diante da memória de Dio non Deus. dimentica di niente. Deus não esquece de nada. E allora manda il profeta a dire Então agora ele manda o profeta dizer e dice: sistema la tua casa perché morirai. e diz a ele: arrume a sua casa porque você morrerá. Ezechia comincia a pregare, E Ezequias começa a orar, a lamentarsi a se lamentar e dice che ha pianto molto. e disse que chorou demais. Isaia stava uscendo dal palazzo E Ezequias estava saindo do palácio. Isaías. Isaías estava saindo do palácio e Dio dice: ritorna là e Deus disse a ele: volte lá, perché ho visto le sue lacrime porque eu vi as lágrimas de Ezequias. e come sta chiedendo, ho deciso di dare altri 15 anni. Como ele está me pedindo, eu decidi dar outros 15 anos. Per un predicatore pentecostale questo sarebbe una bomba. Para um pregador pentecostal isso seria uma bomba. Io, se volesse, Se eu quisesse, potevo predicare su questo usando completamente all'incontrario il contesto poderia pregar esse texto de uma forma completamente contrária. e dire: fratelli, preghiamo e insistiamo, piangiamo che Dio E risponde. dizer a vocês: irmãos, vamos orar, insistir com Deus, chorar e Deus nos responderá. Avrei preso come base questo testo. Teria como base esse texto. Il problema, fratelli, O problema, irmãos, è che Dio ha dato altri 15 anni. é que Deus deu a Ezequias outros 15 anos. Soltanto che in questi 15 anni Só que durante esses 15 anos, il re Ezechia o rei Ezequias generò un figlio chiamato Manasse. gerou um filho chamado E Manassés. questo è stato una strage per Israele. E este foi um desastre para Israel. Ha distrutto tutto quello che suo padre aveva fatto. Ele destruiu tudo que seu pai fez. Ha edificato altare a Asera, a Baal. Edificou altares a deus pagãos. E è arrivato al punto di sacrificare, di bruciare vivo il proprio figlio E chegou ao ponto de queimar vivo o seu próprio filho nell'altare del dio Moloch. no altar do deus Moloch. Secondo Re capitolo 21. Il re Moloch era il dio Moloch, Dio Moloch, secondo loro,
segundo eles, era uma estátua molto grande era uma estátua muito grande, fatta di ottone, feita de cobre, cobre, sì, metal. E era oca all'interno. e ela era oca por dentro. Avevano 2 mani E havia 2 mãos, così estesa verso davanti. 2 mãos estendidas diante dessa estátua. E allora i sacerdoti di questa aberrazione, no? E o sacerdote dessa seita Riscaldavano l'interiore di questa statua, esquentavam o interior dessa estátua, mettiano fuoco e carbone ardenti, colocavam fogo e carvão ardente, finché quelle mani diventavano rosse. até que aquelas mãos se tornassem vermelhas. E quando era a questo punto, Enquanto chegava nesse ponto de brasa, le persone as pessoas gettavano i propri figli vivi jogavam seus filhos vivos in quelle mani. naquelas mãos da estátua. E il re Manasse E o rei Manassés ha fatto questo. fez isso com seu próprio filho. La Bibbia dice che lui ha cercato la stregonaria, A Bíblia nos diz que ele fez feitiçaria, ha fatto delle cose orrende fez coisas horríveis che potevano essere evitate. que poderiam ter sido evitadas Se il re Ezechia, suo padre, se o rei Ezequias, o seu pai, avesse accettato il consiglio del profeta. tivesse aceitado o conselho do profeta. Lasciatemi dirvi una cosa, fratelli. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Non litighiamo, Não vamos lutar, non cerchiamo di affrontare Dio não vamos enfrentar Deus chiedendo e facendo pedindo e fazendo cose che non sono della sua volontà. coisas que não são da sua vontade. Lasciatemi dire questo. Deixa eu dizer-lhes isso. Dio sa cosa è meglio per te. Deus sabe o que é melhor para nós. E questo voglio dirvi che sa quello che è meglio per te, Quero dizer com isso que aquilo que é melhor para você, meglio di te stesso. melhor para você mesmo. Melhor Não. para você mesmo. E questo era il senso. Pastore, aiutaci, Pastor Michele. Dio sa cosa è meglio per noi, meglio di noi stessi. Deus sabe o que é melhor para nós, melhor que nós mesmos. Ecco, siamo arrivati. Sim. Allora, pregare contro la volontà di Dio Então, orar contra a vontade de Deus può essere chiaramente pode ser claramente che tu non troverai risposta positiva dalla parte del Signore. que você não encontrar uma resposta positiva da parte de Deus. E questo in assoluto E isto absolutamente non vuol dire che Lui è un Dio cattivo. não quer dizer que ele seja um Deus ruim, mau. Anzi, Antes, Lui ha detto tramite il Signore Gesù: ele disse através de Jesus: voi che siete malvagi, vós que são malvados, vocês que são malvados, voi che siete malvagi, vocês que são malvados, sapete dare cose buone ai vostri figli, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, molto di più il vostro Padre muito celestiale. mais o seu Pai Celestial. Ehi fratello, alza la testa. Irmãos, levante a cabeça. Ehi sorella, animo. Irmã, ânimo. Se il Signore ha detto di no, Se o Senhor disse não, è perché c'è qualcosa di meglio per te. é porque tem alguma coisa melhor para você. La seconda cosa che può fare che Dio non risponda alle nostre preghiere A segunda coisa que pode fazer que Deus não responda a nossa oração è quando noi viviamo in liti tra di noi. é quando nós vivemos em briga entre nós. Il Signore Gesù ha detto in Matteo capitolo 5, Jesus disse em Mateus capítulo 15, quando voi quando vocês state per offrire qualcosa nell'altare, estão para oferecer alguma coisa no altar, prima di offrire, antes de oferecer, quando stai per offrire, quando está para oferecer, se tu ricordi se você lembrar, che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, se tem algum irmão que tem alguma coisa contra você, e qui c'è un tra le linee, Pastor Michele. aqui tem um entre linhas, irmãos. Quando lui dice così, Quando ele diz se assim, tu ti ricordi se você lembrar che il tuo fratello que o teu irmão c'è qualcosa contro di te, tem alguma coisa contra você, non è che tu abbia qualcosa contro il tuo fratello, não é que você tem alguma coisa contra o seu irmão, ma se tu capisci che il tuo fratello c'è qualcosa contro di te, mas se você entende que aquele outro irmão tem alguma coisa contra você, sai quando tu arrivi nella chiesa sabe quando você chega na igreja e vedi che quel fratello, quella sorella fa tutto per non venirti dall'incontro, non vuole salutarti? e você percebe que tem aquele irmão, aquela irmãzinha que faz de tudo para evitar você, para não Sai vir co- te saltar? Sai quando tu guarda negli occhi del fratello e sa che c'è qualcosa che magari
non sta bene? Sabe quando você olha nos olhos daquele irmão e vê que alguma coisa não anda bem? Sai che tu non riesci più a tirare quello sorriso, quello sguardo Sabe quando você não consegue dar aquele sorriso, aquele olhar che era così naturale prima? que antes era tão natural? Se tu avverti questo, Se você tem isso, cosa devo fare? o que você tem que fazer? Il Signore Gesù dice: O Senhor Jesus disse: vai da tuo fratello. vai aquele irmão. Fratelli e sorelle, Irmãos e irmãs, nessun padre nenhum pai piace vedere i figli gosta de ver seus filhos che non stanno bene. que não andam bem entre si. Noi siamo così. Nós somos assim. Immaginate il Padre Celeste. Imagine o Pai È Celestial. per questo che dal Genesi all'Apocalisse Por isso que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse dimostra il volere di Dio demonstra a nós a vontade de Deus. che i suoi figli, Que seus filhos, che il suo que popolo o seu povo sia unito. sejam unidos. Il Salmo 133 che cosa dice? E o Salmo 133 o que nos diz? Quão bom e quão suave é que os é como o óleo que desce sobre a barba Tá inspirata, Espetáculo. Tá inspirata, glória a Dio. Oh, quanto è bello Olha quão bom é, e quanto è suave o quanto é suave che i fratelli que os irmãos dimorino insieme. moram e morem juntos, vivam juntos. Fratelli e sorelle, Irmãos e irmãs, quando noi avvertiamo quando nós temos che c'è qualcosa che non va più tanto bene, que alguma coisa que não está bem, prima che noi cantiamo, antes que nós cantemos, prima che noi preghiamo, antes que nós oremos, prima che noi portiamo la decima, antes que nós prima che tragamos nosso portiamo dízimo, le nossa offerte, oferta, il digiuno, o jejum, vai da tuo fratello vai naquele irmão e dice: fratello, cosa c'è? e diga àquele irmão: irmão, o que está acontecendo? Siamo uno in Cristo Gesù. Somos um em Cristo Jesus. Il discorso della lite E o discurso da briga è ancora più pesante per le coppie. é mais pesado ainda para o casal. C'è un Pietro Pedro ha detto Pedro disse che voi mariti, que vocês, maridos, io questo chiederò a lui, isso eu peço a Deus, trattate bene le vostre mogli trate bem as suas mulheres, affinché esposas, le vostre preghiere para que as suas orações non siate impedite. não sejam impedidas. Amém. Pastor Michele, Pietro qua, Pastor Miqueias, Pedro aqui, ci ha messo qua in guai? cometeu alguma falha aqui? Pietro qua. Leggiamo questo verso, prima Pietro capitolo 3 versetto 7, stiamo finendo, state tranquilli. Lemos esse verso, 1 Pedro, Capitolo 3 versetto 7. capítulo 3, versículo 7. E le sorelle sono contente, Sim, hanno capito che i mariti devono trattare bene. entenderam que os maridos devem tratar bem as esposas. Prima Pietro capitolo 3 versetto 7. 7. Così pure voi mariti trattate con riguardo le vostre mogli, perché il loro corpo è più debole, e rendete loro onore perché partecipano con voi della grazia della vita. Così le vostre preghiere non troveranno ostacolo. Ecco, sorelle, date una gomitata così ai vostri mariti. Irmãs, dê uma Ehi, trattami bene. cotovelada nos seus maridos e digam: trate-me bem. Ho detto questo perché siamo lontani della nostra. Eu digo isso porque nós estamos longe das nossas esposas. Allora pregare contro la volontà di Dio, Então, irmãos, orar contra a vontade de Deus. avere un cuore con amarezza e discordia tra i fratelli oppure a casa. Ter um coração com amargura e discordância entre os irmãos e na própria casa. E la terza cosa che può bloccare, impedire una risposta di Dio E a terceira coisa que pode impedir uma resposta de Deus è vivere una vita di iniquità. é viver uma vida de iniquidade. Isaia 59, 1, 2 dice così: Isaías 59, 1 e 2 nos diz assim: ecco la mano del Signore a mão do Senhor non è accorciata não é encolhida finché non possa operare, para que não possa operar, neanche i suoi orecchi nem os seus ouvidos aggravati
são agravados finché non possa ascoltare. para que não possa escutar. Versículo 2: ma le vostre iniquità Versículo 2: mas as vossas iniquidades fanno divisione, separazione fazem separação tra voi e il vostro Dio, entre vocês e o vosso Deus, affinché non ascolti. para que ele não escute. Noi, fratelli e sorelle, Nós, irmãos e irmãs, siamo stati chiamati fomos chamados per vivere una vita diversa. para viver uma vida diferente. C'è una parola che il pastore Micheias dice qui spesso che mi piace molto: Tem uma palavra aqui que o pastor Miqueias frequentemente fala e eu gosto tanto. i peccati domestici. Os pecados domésticos. È qualcosa che magari abituiamo, É aquele pecado que já estamos habituados a fazer. fa parte della nostra mobilia, Faz parte dos nossos è móveis. sempre là. Está sempre ali. Ma questo può creare una situazione Mas isso pode criar uma situação che porta Dio a non rispondere alla preghiera. que leve a Deus a não responder às nossas Il orações. versetto qui è esplicito. E o versículo aqui, o 7, é explícito nesse Non c'è sentido. bisogno di vedere anche di modo implicito. Lui dice: la sua mano Não precisa ver isso de forma implícita. Ele diz: a sua mão e le sue orecchie e os seus ouvidos non sono chiuse neanche incrociate não são encolhidos nem fechados, finché non possa ascoltare, para que não possa escutar. ma le vostre iniquità. Mas as vossas iniquidades. Fratelli e sorelle, Irmãos e il irmãs, Signore ci ha chiamati o Senhor nos chama per vivere una vita di santità. para viver uma vida de santidade. C'è un versetto che mi tocca profondamente Há um versículo que me toca com bastante. in 1 Giovanni, 1 João, capitolo 5, capítulo 5, che dice così: que diz assim: tutti quelli tudo aquele che sono nati di nuovo que são nascidos de novos non vivono più nel peccato. não vivem mais do pecado. Noi siamo stati chiamati Nós somos chamados per vivere una vita diversa. para viver uma vida diferente. Non vuol dire che non sbaglieremo mai. Não quero dizer que não vamos errar mais. Oggi ho già perso il conto di quanto ho sbagliato. Só hoje eu já perdi quantas vezes eu errei. Ma questo non può fare che io mi abitui con questo. Mas isso não pode fazer eu me habituar Devo com isso. luttare, Devo lutar contra isso. devo sforzarmi. Devo me esforçar. Gesù ha detto così: Jesus disse assim: se la tua mano se a tua mão ti fa peccare, te faz pecar, cosa devo fare? o que eu devo fazer? Lui non ha detto va bene così, ti capisco, stai Ele não tranquillo. disse assim: não, tudo bem, eu te entendo. Ha detto taglia, Ele disse: corte a mão, perché è meglio entrare nel cielo porque é melhor entrar no céu senza le mani sem a mão che andare all'inferno que ir para o inferno con le mani. com as suas mãos. Ha detto se i tuoi occhi ti fa peccare, E diz também: se os seus olhos te fazem pecar. no, sta tranquillo, ti capisco, sono stato uomo come te. Não, eu fui homem também, eu entendo você. Não, não é E assim. questo ha detto? No, non Ha detto dice- cavolo, Ele diz: arranca-o. è meglio entrare nel cielo, nella vita, É melhor entrar no céu senza un occhio sem um olho che andare con l'occhio all'inferno. do que andar com os dois olhos para o inferno. È chiaro, fratelli e sorelle, che il Signore non sta chiedendo di fare retaliazione, É evidente, irmãos, que Deus não está pedindo para nós fazermos algum tipo de retaliação, ma sta chiedendo sì mas está pedindo sim che noi ci sforziamo para que nós nos esforcemos di vivere una vita para viver uma vida che sia gradita a Lui. que seja agradável a Deus. Un'altra cosa che può creare una separazione, non spiegherò più, chiudo, perché sono già le 10:20, vi chiedo perdono. Uma outra coisa que pode barrar a nossa oração È pregare senza fede, con dubbio. é pregar sem fé, com dúvidas. Il pastore Micheias qui oggi O pastor Miqueias aqui Perfeito. hoje, perfeito, ha parlato della fede. falou sobre a fé. La Bibbia dice che quello che chiede qualcosa, A Bíblia nos diz que aquele que pede alguma coisa, in Giacomo capitolo 1, em Tiago capítulo 1, e non ha fede, non crede, e não tem fé, não crê, è come la onda del mare, é como a onda do mar, che va e torna e non esce di questo. que vai, volta e não sai disso. La Bibbia dice in Ebrei capitolo 11 A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 11 che senza fede que sem fé è impossibile é impossível aggradire Dio. agradar a Deus. Allora quando tu ti disponi a pregare, Então, quando você se dispõe a orar, creda che Dio ti ascolterà. creia que Deus vai ouvir você. Creda che Dio c'è la potenza di fare molto di più Creia que Deus é poderoso para fazer ainda mais di quello che tu stai chiedendo oppure stai pensando. daquilo que estamos pedindo ou pensando.
Fratelli e sorelle, Irmãos e irmãs, io sono sicuro eu tenho certeza che oggi il Signore ti ha dato questo messaggio di riflessione. que hoje o Senhor nos deu essa mensagem de reflexão. Dio vuole rispondere le tue preghiere. Deus quer responder às nossas orações. Dio vuole ascoltare il grido del tuo cuore. Deus quer ouvir o grito dos nossos corações. Però non pregare Então não orem contro la sua volontà. contra a sua vontade. Non pregare Não orem senza fede. sem fé. Non pregare Não orem vivendo una vita di terza guerra mondiale tra i fratelli. vivendo uma vida de guerra entre os irmãos. Tratti bene la tua moglie, i tuoi figli Trate bem a sua esposa e seus e filhos Dio ti risponderà. e Deus te responderá. Chi è che crede che il Signore merita un applauso? Quem acredita que Deus merece um aplauso?